Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso terceiro e um pouquinho demorado vídeo do nosso canal. Para você começar assistindo esse vídeo, se você não assistiu a pregação da nossa igreja, vá lá no canal da nossa igreja, que é IBBN Diadema, e você pode assistir a pregação ou você vê a transmissão de todo domingo que acontece pelo Instagram. O tema da pregação que o pastor aqui fez hoje no domingo, nessa semana, foi: todos os homens são indesculpáveis. O texto é Romanos 3, 9, né? 9 a 20. 9 a 20. Então, esse texto ele começa falando que a culpa de todos os homens, eles não têm como, eles são indesculpáveis pelos pecados que eles fizeram. Sou eu? Muito bem, obrigado aí você que acompanha o nosso canal. Nós demoramos para fazer o nosso terceiro vídeo e os nossos vídeos, entre outros, serão um pouco aí comentários das pregações aqui da nossa igreja, Igreja Batista Regular Boas Novas, aqui em Diadema. Então, como o Gabriel já falou, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, o canal da nossa igreja, IBBN Diadema. Você pode procurar lá no YouTube e você vai encontrar todas as nossas pregações lá, inclusive a pregação de ontem, o último domingo aí, dia 20 de abril de 2025. Estamos gravando esse vídeo hoje, dia 21, dia depois da pregação, e como o Gabriel falou, o tema, a culpa de todos os homens são indesculpáveis diante de Deus, e nós começamos a mensagem lembrando que os homens querem acreditar que eles são basicamente bons, que em si não há nada de ruim. Eles pensam que eles se acham bons por causa que eles não fazem nada de errado, que eles pensam que eles são bons, que eles não adulteraram, não fizeram nada contra os 10 mandamentos, pensam que não fez nada de errado e pode ir para o céu. Literalmente isso, né? Isso, basicamente essa é a ideia inicial aí da pregação, mas na verdade a gente desconstrói a ideia mostrando que na verdade o homem ele é essencialmente e naturalmente mal por causa do pecado que habita no homem. Então não tem como o homem se desculpar diante de Deus, falar: eu faço boas obras, eu faço aquilo que é bom, aquilo outro. Então, como se uma coisa boa pudesse substituir o seu pecado, quando na verdade, isso que nós trouxemos ontem de uma maneira muito clara, somente Cristo pode substituir a nossa relação pecaminosa, né? E a gente fez três pontos, mas destacamos especialmente um ponto que na verdade a gente dividiu em três questões, na pregação, que o resultado do pecado, nós temos a acusação, é como se estivesse num tribunal, então nós temos a acusação, nós temos o motivo dessa acusação, e depois nós temos o veredito, o resultado final dessa acusação de um juiz perfeito que é Deus, diante do pecado humano. É como o versículo 12, diz que todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, ou seja, eles não servem para nada. Eles não tem ninguém que faça o bem, não tem nenhum que faz sequer alguma coisa. O versículo 13 também fala que a garganta deles é o sepulcro aberto, qual engano, o veneno de víbora que estão nos seus lábios. Então eles pensam que eles fazem o bem, sendo que eles estão fazendo o mal. Nós levantamos, desses versículos, alguns desses versículos que foi lido, dos versículos 10 a 17, a gente tem três formas, de olhar para o texto e ver essa acusação. Primeiro vai falar do caráter, versículos 10 a 12, que vai falar: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. E nesse ponto nós falamos que a humanidade é universalmente má, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então
Paulo deixa isso muito claro, logo falando do caráter da pessoa. Fala que ele é ignorante também diante de Deus, das coisas de Deus, porque não há quem entenda. Ele não faz o que é correto diante de Deus, porque ele não conhece a Deus, né? O homem é ignorante, ele é rebelde diante de Deus, né? Então, nós temos no caráter essas, na verdade são 6 elementos do caráter, e a gente falou, o homem é mau, o homem é rebelde, o homem é ignorante, o homem foge de Deus, né? Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, se desviaram, então o homem foge de Deus, o homem se tornou inútil e não há quem faça o bem. Provavelmente isso, né? Por causa que eles pensam que estão fazendo bem e estão fazendo mal. Como você disse no domingo, né? Que teve algum amigo seu que fez alguma coisa errada, né? Que tava fazendo alguma coisa errada com a irmã de um amigo dele. Aí esse amigo tentou matar ele. Por causa que, só por causa de uma coisinha, ele tentou matar ele só por causa de uma coisa que ele tentou adulterar a menina, né? Você falou na pregação, eu prestei atenção na sua história. Se você não viu essa parte da pregação, você pode ir lá no nosso canal e assistir essa pregação de 1 hora, como meu pai disse que ele dorme toda a pregação que ele ouve. 40 minutos, 49 minutos de pregação. Mas, na verdade, né, qual é o problema? O homem sem Cristo, ele acha que ele é bom porque ele faz coisas boas. E até pessoas ruins, Gabriel, fazem coisas boas de vez em quando, né? A maioria, ela vai fazer, a maior parte, ela vai fazer coisas más, uma pessoa má, mas de vez em quando ela faz coisas boas também. Uma pessoa que é, por exemplo, um assassino por alguma situação, né? Porque ele rouba ou ele mata porque ele é pago para isso, alguma coisa, mas de vez em quando ele faz coisas boas. Ele cuida da mãe dele, por exemplo, é uma coisa boa que ele está fazendo, ele ajuda alguém com dificuldade, isso é uma coisa boa. Agora, isso não apaga o pecado dele. Né? Só tem uma forma de apagar o pecado. Aceitando Jesus como Salvador, né? E sendo batizado, que é o símbolo, né? De que você, quando você está no fundo da piscina, isso significa que você está morto. Mas quando você sobe de novo, quer dizer que você ressuscitou de onde você estava morto, né? Basicamente isso que o batismo quer dizer. É o símbolo da morte para a ressurreição. Para uma nova vida. Porque a antiga vida é uma vida de pecados. E a gente ainda falou de mais 2 coisas nesse ponto, Gabriel. Primeiro foi o caráter. Falamos da conversação, ou seja, do que ele fala. Veja que ele vai falar, sua boca é um sepulcro aberto, como um morto dentro da pessoa. Então, né? Quando ela abre é só pessoa morto dentro da gente, abriu a boca, né? Imagina o cheiro de um morto. Ele está falando, nossa boca, a boca da pessoa sem Cristo é como um sepulcro aberto, ou seja, os seus lábios só falam acusação, engano, mentira. É isso que Paulo vai falar. E depois dele falar da boca, falar de maldição, xingamento, ele vai falar da conduta também. E aí entra naquela história que você contou, né, do rapaz que quase foi morto. Porque os seus pés são ligeiros em derramar sangue. Ou seja, a destruição e miséria em seus caminhos. Veja. No versículo 15, né, seus pés são velozes para derramar sangue. A destruição e miséria e não conhecem o caminho da paz. Então essa é a qualificação que a Bíblia dá do homem sem Cristo. Tipo, eles não têm temor de Deus diante dos seus olhos, como no versículo 18 fala, né? Eles não têm temor, eles não querem saber de Deus. Eles deixam Deus por último lugar. Esse é o motivo do julgamento. O motivo do julgamento é esse, porque eles não temem a Deus. Eles não temem a Deus. E aí qual é o resultado? Qual é o veredito que a Bíblia dá? Que todos estão condenados. Todo mundo está condenado. Eu estava condenado. E qualquer um sem Cristo estava condenado. E todos. Como é que a condenação é revertida? Quando a pessoa crê em Jesus Cristo e ele é salvo pela graça do Senhor. Basicamente essa foi, aí fazendo um resumo, né,
da mensagem, naturalmente, que a gente aplicou aí pensando na Páscoa, que onde foi a celebração, né, da ressurreição do Senhor. Lembrando que Cristo se fez pecado em lugar de pessoas como nós, para que aquele que crê tenha vida eterna. Ou seja, resumindo tudo isso, todos somos pecadores. E somente Cristo pode Salvar nos libertar, porque ninguém vai conseguir fazer o que é justo diante de Deus, porque o padrão de Deus é o padrão de perfeição. Quem pode ser perfeito? Ninguém, só Jesus foi perfeito. Nessa terra, só Jesus foi perfeito. Nenhum de nós vai chegar ao padrão de perfeição de Deus. Verdade que eu lembro que um dia, quando a gente estava fazendo um encontro de adolescentes aqui na nossa igreja, eu lembro que a Mari, né, da nossa, que é a participante aqui do EBD, de manhã, ela trouxe uma dinâmica pra gente que me chamou muita atenção. Ela fez assim, se você fez alguma coisa certa dos 10 mandamentos, dê um passo à frente. E assim ela foi falando, você já matou? Ela foi, fácil, ninguém mata ninguém, né? Assim, aí depende da pessoa. Aí eu dei um pulo, você já pecou? Ixi, olha, eu já pequei muitas vezes. Meu pai e eu, assim, o nosso pecado junto é muito. Imagina o mundo inteiro ter pecados acumulados e Jesus, ele acabar com todo esse pecado na cruz por você. Então, isso seria tipo um salvamento, um livramento do pecado que Deus fez por você, não, Jesus, né? Então, seria como o véu que separava, já não separa mais, né? A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais, como a música diz, né? Ou seja, Jesus está crescendo a cada dia. A palavra de Deus está crescendo a cada dia mais, né? Como isso diz na Bíblia, né? Eu acho que é isso, basicamente. É isso aí. Beleza, então. Acho que basicamente é essa. Eu acho que a mensagem final é: se você ainda não creu, você deve crer, você deve buscar em Cristo e você deve saber que você é pecador. E que somente crendo, né? Tem até aquela história que eu contei ontem na pregação, e eu quero terminar usando ela, depois o Gabriel dá a sua palavra final aí, né, de um rapaz, né, de um homem lá na Escócia que estava com uma bolsa de couro, e alguns jovens acharam que ele tinha uma câmera fotográfica lá. Você que não conhece câmera fotográfica, pesquisa na internet que você acha uma câmera fotográfica. Eu tenho, só que não está aqui com a gente. É uma câmera fotográfica, né, para tirar foto das pessoas. Aí poderia ser como um celular, alguma coisa, hoje, né, mas é uma câmera, ela é maior. Então a pessoa, ele pensou que era uma câmera, e falou, tira um retrato da gente pra gente ver como que a gente é, achando que era isso. Aí ele falou, eu já tenho a foto de vocês aqui. Aí ele abriu a Bíblia, porque ele estava com o Novo Testamento lá, e ele leu Romanos 3, do 9 ao 20, mostrando que esse é o retrato de todo ser humano. Todo ser humano. Todos estão assim. Por isso que Paulo termina esse texto dizendo para que toda boca se cale. Toda boca se cale e seja culpado diante de Deus. E no verso 21, que a gente ainda vai pregar, fala assim, que agora sem lei se manifestou a justiça. E é por meio de Cristo que nós somos salvos, tá bom? Então, se você ainda não crê em Jesus como seu Salvador, busque conhecê-lo e que você reconheça a graça salvadora que pode te libertar do pecado. Mas primeiro você tem que reconhecer que o pecado habita no seu coração e que somente Cristo pode te libertar desse pecado. Gente, espero que vocês tenham gostado desse nossa introdução aqui da pregação, que já foi pregada. Se você quiser saber mais dessa pregação, é só você checar lá no nosso canal, aí BBN Diadema, e assistir lá o vídeo que está solto. Se você também quiser acompanhar a pregação, você pode entrar lá no Instagram da nossa igreja e acompanhar a transmissão de todo domingo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Depois na descrição do vídeo a gente coloca o Instagram e o BBN lá de Diadema também, no YouTube da igreja, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima pregação ou até o próximo vídeo. Falou, muito obrigado. Valeu, gente, valeu!